Basicamente, eu estou aqui representando a IESEC, que é uma ONG de intercâmbios. Queria perguntar aqui quem já ouviu falar dessa ONG. Algumas pessoas, legal demais. O Eduardo, a Mari, a Sara. Tem pessoas que nunca ouviram. Então, legal, vai ser um momento bem legal para você acabar conhecendo e sair dessa palestra vendo as possibilidades que ela apresenta. Tem possibilidades para vários tipos de pessoas. Ó, o Ângelo já ouviu falar. Legal. Então, o título é Saiba como é descomplicado ter uma carreira internacional, porque esse é um dos nossos objetivos. E vamos lá. A nossa agenda de hoje, então, vou explicar um pouco sobre a IESEC, como funciona a organização, e aí a gente vai entrar nos nossos programas que a gente chama, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Talento Global, o Voluntário Global, o Lar Global, e também tem a possibilidade de parcerias business to business. E, no final, espero que dê tempo para a gente ter um momento ali de perguntas, tá? De Q&A. Perfeito? Então, a IESEC, ela foi fundada ali em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial. Ela foi fundada por jovens europeus que se reuniram para fundar essa organização, e atualmente ela é a maior organização de liderança jovem do mundo. Ela foi crescendo e tomando proporções realmente mundiais, chegou no Brasil ali pela década de 70, e hoje várias cidades aqui no Brasil possuem escritórios da IESEC. Então, alguns dos nossos big numbers, a gente está presente em 114 países e territórios, a gente tem mais de 7 mil entidades parceiras ao redor do mundo, e a gente entrega uma média de mais de 30 mil experiências de intercâmbio por ano, tá? E aí, no que a gente acredita? A gente tem aqui o nosso Golden Circle, né, que é o nosso propósito, a nossa razão de existir e como que a gente comunica isso para o mundo e para os nossos stakeholders. Então, o nosso porquê? A gente vive para alcançar a paz e o preenchimento das potencialidades humanas. Então, esse é o core da nossa organização, tá? Ela foi fundada, como eu comentei, num contexto de guerra, logo após a Segunda Guerra Mundial, e então ela nasceu, a origem da organização é essa, de querer buscar a paz e o preenchimento das potencialidades humanas. E como a gente traduz isso na prática? Através de liderança, porque o nosso como é que nós acreditamos que liderança é a solução fundamental e é algo que pode ser desenvolvido em qualquer pessoa e em qualquer lugar, tá? Então, e aí o que é o nosso ato? O que a gente faz, então? Nós permitimos que pessoas jovens desenvolvam essa liderança através de aprendizados, de experiências práticas em ambientes desafiadores, tá? E as experiências práticas em ambientes desafiadores são justamente os intercâmbios, porque a gente sabe que o intercâmbio é uma experiência prática, imersiva, e que a pessoa vai sim se desafiar. E aí a gente sabe que através desses aprendizados de liderança, a pessoa liderando no intercâmbio, a gente vai concretizar o nosso propósito de trazer a paz e o preenchimento das potencialidades humanas. Então, é uma organização que é gerida por jovens e também proporciona experiências de intercâmbio para jovens, tá? Então, e daí, já entrando no nosso público, né, no nosso quem, a gente engaja e desenvolve jovens para criar um futuro melhor para eles mesmos, suas comunidades e, portanto, para o mundo. Porque a gente sabe que a gente, quando proporciona uma experiência de intercâmbio para uma pessoa, a vida dela não é mais a mesma. A gente sabe que ela sai impactada, ela impacta as pessoas no país de destino que ela vai, e quando ela retorna também para o seu país de origem, ela carrega consigo aquele impacto, e aí ela leva isso adiante, independentemente do que ela for fazer, né? Então, se ela for abrir um novo business ou trabalhar no setor público, trabalhar na indústria, ela vai carregar aquele impacto com ela e levar isso adiante. Então, através desse movimento de liderança, a gente vai espalhando o nosso propósito ao redor do mundo.
E aí, agora entrando mais na frente dos programas, o primeiro que eu vou apresentar é o Talento Global, tá? O Talento Global, ele é um programa super voltado para o ambiente corporativo. Então, ele é uma oportunidade de você desenvolver sua liderança com uma experiência profissional internacional através de um intercâmbio. Então, realmente, você vai para um país para trabalhar mesmo, é uma experiência de trabalho. E aí, aqui são alguns de nossos países parceiros. Então, a gente tem algumas parcerias bem legais, por exemplo, Egito, Romênia, Canadá, Portugal, Grécia, México, Hungria. Então, realmente, a gente tem uns países super interessantes. A gente tem contato direto com esses escritórios ao redor do mundo. E é assim que a gente consegue possibilitar a ida dessas pessoas para esses países, tá? E a gente chama de essas parcerias aqui com os países de cooperações. Então, é através dessas cooperações que a gente consegue levar o pessoal para fora por conta desse contato direto que a gente tem com esses países. Tá? Boa. E aí, a gente trabalha com duas modalidades, tá? Basicamente, a gente tem a modalidade de curta duração, que é uma modalidade para quem não quer viver tanto tempo fora, assim, buscar algo mais curto mesmo, mais de curta duração. Então, ele tem uma duração de aproximadamente 1 mês e meio a até 3 meses. Aí, a pessoa precisa saber o nível intermediário do idioma, né, para ela até conseguir se comunicar. Precisa ter ali no mínimo 6 meses de experiência profissional e os benefícios que ela recebe. O legal da modalidade de curta duração é que a pessoa sempre vai receber acomodação, tá? Então, você pode, né, procurar também outro lugar, mas você sabe que você tem a acomodação garantida sem custo algum. Aí também, dependendo da vaga, vai ter ali auxílio com refeição e auxílio transporte, tá? E tem a outra modalidade, que aí é de longa duração, que são para as pessoas que buscam realmente uma experiência mais longa, uma experiência mais impactante, digamos assim, e, inclusive, várias pessoas que vão para um programa de longa duração acabam depois recebendo uma proposta para ficar. A gente tem vários casos aí de pessoas que receberam proposta e ficaram lá até hoje para realmente construir uma carreira fora, tá? Aí aqui já precisa ter o idioma a partir do avançado, então realmente conseguir se comunicar bem. Precisa ter no mínimo 1 ano de experiência profissional e os benefícios aqui do longa duração vai ser uma remuneração. Então, no de longa duração, você vai para receber um salário mesmo, para trabalhar de forma remunerada, e esse salário ele vai cobrir pelo menos os custos básicos em todas as oportunidades. Então, o custo básico entende-se por locomoção, alimentação e estadia, tá bom? Aí, quais são os investimentos? Então, de curta duração, a gente tem aqui um valor de 2.320 parcelado, e à vista a gente sempre dá 10% de desconto. Aí tem várias formas de parcelamento também, né? 6 vezes no cartão de crédito ou 5 vezes no boleto, transferência Pix. E também temos os demais investimentos, tá? Que daí são de responsabilidade da pessoa mesmo, que daí são, por exemplo, passagem, seguro-saúde, visto, alimentação e transporte durante a experiência. E o de longa duração, ele tem um valor de 3.180, à vista tem os 10%, as mesmas formas de parcelamento e os demais investimentos da pessoa, passagem, seguro-saúde, visto e primeiro mês. A gente fala primeiro mês porque no de longa duração a pessoa vai receber o salário, então ela precisa ter um cash ali para o primeiro mês, tá? E, ok. E quais são os benefícios? Primeiro, acesso a oportunidades exclusivas. A IESEC, ela faz o meio de campo entre a pessoa e a vaga. Então, através ali das cooperações, como eu comentei anteriormente, né, quando eu falei ali de cada país, que a gente tem cooperações com aqueles países, é através dessas parcerias que a gente consegue conectar as pessoas aqui, por exemplo, do Brasil, com oportunidade super legal lá fora. Auxílio no processo seletivo. Então, logo na sequência eu vou comentar como se dá o passo a passo, mas a gente auxilia no processo seletivo a pessoa. Quando ela entra no processo seletivo de uma empresa, a gente presta todo o auxílio no decorrer do processo, em cada etapa.
Também a gente presta auxílio com visto, passagens e demais assuntos relacionados à viagem. Então, a gente, né, com todo o nosso know-how, a gente já sabe várias coisas e várias dicas ali em relação a visto, passagem. Então, a gente sempre dá esses toques para os nossos clientes. Fazemos também reuniões de desenvolvimento de liderança, ou seja, durante a sua experiência que você vai estar lá no país, a gente vai fazendo reuniões constantemente, com uma média ali de uma vez por mês, para te ouvir e saber como que está sendo essa experiência para você. E é assim que a gente consegue garantir a qualidade das nossas entregas e também da experiência da pessoa no país durante o intercâmbio. Suporte durante o intercâmbio também, porque a gente sabe que em uma viagem internacional, em um intercâmbio, podem ocorrer algumas adversidades, podem ocorrer problemas, e para isso a gente vai prestar todo o suporte. Como eu falei, a gente tem contato direto com os escritórios lá de fora, então se a pessoa passa por um problema enquanto está lá, a gente tem esse contato direto para estar resolvendo junto com a cooperação do país. E, ao final, você ganha uma certificação de experiência. Então, a ESEC, ela é uma organização reconhecida pela ONU, então a certificação também tem esse selo da ONU, isso é super legal. E aí, qual que é o passo a passo, tá, até o seu sonho? Primeiro, você vai se inscrever, aí depois uma pessoa da nossa equipe vai entrar em contato com você e vai te enviar as vagas que nós temos disponíveis de acordo ali com o seu perfil. Ela vai pedir para você o currículo em inglês, e aí você vai, né, poder aplicar para essas oportunidades. É como se fosse um processo seletivo mesmo, normal, como qualquer outro, só que de uma empresa no exterior. E aí tu vai, então, passar por esse processo seletivo da empresa. E aqui, de processo seletivo, varia bastante de empresa para empresa, né? A gente sabe, por exemplo, até no Brasil, que existem N processos seletivos diferentes, com etapas diferentes, e aqui é a mesma coisa. O processo seletivo pode variar bastante, mas a pessoa sempre recebe todas as informações no e-mail e a gente acompanhando esse processo. Aí, como qualquer outro processo seletivo também, você vai ser aceito ou não naquela vaga, e sendo aceito, você assina o contrato e paga o intercâmbio, ou seja, tu só vai pagar o intercâmbio após ser aceito em uma vaga, e isso que é super bacana também. E após isso, tem toda a preparação para a viagem em termos contratuais, em termos legais, né? Ir atrás dos documentos que precisam para fazer a viagem, e nisso a gente presta todo o apoio também, como eu comentei. E aí depois realmente viver a experiência, tá? Então, esse é um produto, né, um programa que é o Talento Global. Esse que eu acabei de falar, que é o Talento Global, ele é bem mais voltado para o ambiente corporativo, para trabalho. A gente também tem um outro programa que daí é o Voluntário Global, e aí ele é voltado a causas sociais. Então, a pessoa faz um intercâmbio, geralmente em ONGs e escolas fora também, tá? E aí, o legal é que no Voluntário Global a gente tem projetos, tá? E cada projeto tem o seu nome, né? E aí o nome é justamente pensado na sua correlação com a ODS que ele é relacionado, sabe? Então, todos os nossos projetos do Voluntário Global, eles têm ligação com as ODS da ONU. Então, por exemplo, aqui o Heartbeat, que ele é um projeto na área da saúde, né? Ligado com a ODS 3. Aí, Global Classroom, você vai para fora para dar aula, geralmente para crianças, por exemplo, numa escola, ou pode ser numa ONG, e aí também é ligado com a ODS 4. Aí também tem, por exemplo, o Green Leaders, que é ligado com a ODS 13, mais voltado para meio ambiente, tá? Então, esse é o bacana do Voluntário Global. Aí, como eu comentei, ele é ligado com as 17 ODSs da ONU, tá? Então, por exemplo, o que eu falei ali, que é o 3, é saúde e bem-estar. Então, vai ser um projeto voltado para a área da saúde, tá? Aí, voltando, por exemplo, aqui na ODS 4, vai ser sobre educação de qualidade. Então, o seu projeto vai ter o objetivo ligado a cada uma das ODSs. Então, como eu comentei, o Green Leaders, que é mais voltado para o ambiental, ODS 13.
ação contra a mudança global do clima. Então, você vai ter a oportunidade, por exemplo, de palestrar para crianças ou para uma comunidade fora sobre mudança climática, impactos ambientais, e isso traz uma grande experiência, e também a gente sabe, e a gente se orgulha muito desse programa, porque a gente sabe que ele é carregado de propósito, tá? Aí, os valores do voluntário global. À vista, ele é 1.908 e parcelado 2.120, tá? E dependendo do país, pode ter uma TN Fee, que a gente chama. Isso, o TN vem de trainee, né? Trainee Fee, porque tem alguns países que cobram essa taxa para o intercambista aí. Dependendo do país, também pode ser que tenha visto. O legal também é que, por conta do nosso know-how, a gente sabe quais países precisam de visto para brasileiros e quais não, então a gente também consegue trabalhar com isso. E o seguro, que é obrigatório, tá? Para todas as viagens. Nenhum intercambista nosso viaja sem o seguro. Perfeito? E aí a gente gosta também muito de falar que quando a pessoa não pode fazer um intercâmbio desse por N razões, né? Pode ser por questões financeiras, pode ser, por exemplo, também, não consigo tirar, enfim, não consigo tirar 3 meses para ir por conta do trabalho, que eu trabalho presencial, algo assim. A gente gosta de apresentar o Lar Global, porque é uma experiência que a gente fala que ela vive um intercâmbio em sua própria casa, tá? Então, a pessoa pode sim receber um intercambista em sua casa, porque o legal da ESEC é que a gente tanto envia brasileiros para fora, para aqueles países cooperados que eu comentei, mas também a gente recebe intercambistas estrangeiros aqui. E aí é super legal que a gente vai no aeroporto receber eles, a gente cuida de toda a experiência deles aqui. Então, a gente recebe intercambistas, enfim, do México, da Alemanha, a gente sempre está recebendo pessoas de fora, e aí a gente também dá essa oportunidade para as pessoas estarem recebendo esse intercambista em sua casa. Então, para você que mora aqui na região da Grande Florianópolis, também é uma grande oportunidade, né, para você ali viver uma experiência de aprendizado multicultural, ao se voluntariar para receber um intercambista entre 6 a 12 semanas, que é basicamente a duração dos projetos que eles vêm para cá, tá? E a gente também tenta fazer com que seja o menos tempo possível, até para não também a pessoa ficar muito tempo na casa de uma outra pessoa, tá? E é a chance de colocar em prática, né, uma língua estrangeira, por exemplo, e viver também novas experiências e trocas culturais, criar conexões internacionais e, principalmente, viver a diversidade, porque a gente sabe que cada pessoa é uma pessoa, cada cultura é uma cultura, e aí você pode viver isso na prática em sua própria casa. Então, aqui, os 3 pilares que a gente tem do Lar Global: trocas culturais, desde culinária, música, dança, até os hábitos mais pequenos, né? Então, você vai estar realmente convivendo com outra pessoa para entender tudo isso da cultura dela. Viver novas experiências, você vai ali mudar sua rotina para ter essa vivência com essa pessoa que vai estar vindo de fora, para poder aprender muito também e ter essas novas experiências. E também a gente gosta de falar que é uma grande oportunidade de aprender novos idiomas e também exercitar esses idiomas. Então, a gente sempre tenta alocar as pessoas de acordo com os objetivos do host, né? Então, por exemplo, se o host nos fala que ele quer praticar o inglês, a gente vai tentar pegar o intercambista da língua inglesa. Então, por exemplo, alguém que venha da Alemanha vai falar inglês, a gente sabe que já vai alocar essa pessoa para um host que quer falar inglês. Se a pessoa quer praticar o espanhol, a gente vai, então, quando receber um intercambista de algum país latino-americano, encaminhar essa pessoa para esse host que quer praticar o espanhol. Então, aprender um novo idioma no dia a dia é a melhor forma ali para exercitar o conhecimento e ativar aquelas conexões cerebrais que realmente viram a chave para você estar falando um novo idioma, né? Então, isso também é super bacana, tá? E para você também que é uma empresa, também tem a possibilidade de estar fazendo algum tipo de conexão com a ESEC. A gente tem o nosso braço de parcerias business to business, né, B2B. E aí existem 2 formatos, tá? O Talento Global, ou seja, através desse programa do Talento Global,
a sua própria empresa pode receber jovens intercambistas qualificados para compor o seu quadro de colaboradores, promovendo a diversidade e internacionalização do ambiente de trabalho. Então, da mesma forma que a gente envia brasileiros para fora, eu falei que a gente também recebe pessoas aqui. E a sua empresa pode sim se candidatar para estar recebendo um dos nossos intercambistas para ele, por exemplo, fazer um projeto de 3 meses dentro da sua empresa. E isso é super legal, a gente gosta de bater bastante na tecla de que traz uma visão externa, traz uma visão diferenciada para o seu quadro de colaboradores, promovendo ali a diversidade, né? Muitas vezes uma pessoa que vem de um outro país, ela vai ter um ângulo de ponto de vista para abordar os problemas ali da sua empresa que possivelmente outras pessoas não teriam. E isso é super bacana. A gente tem alguns cases aí super legais que comprovam isso aqui, tá? Inclusive, depois eu posso até comentar ali na sessão de perguntas de algumas empresas que a gente tem parceria já. O outro formato que a gente possibilita também fazer uma parceria B2B é na veia de responsabilidade social, tá? A gente sabe, né, que adotar ali ações de responsabilidade social tem se tornado cada vez mais importante para empresas, principalmente com a grande presença e o grande fortalecimento do ESG, né? ESG, que é Environment, Social and Governance, e a gente também sabe bastante disso, e esse é justamente o tema que baseia as nossas conversas com as empresas nessa questão da responsabilidade social, tá? E aí, por isso que a gente oferece, então, essa modalidade de parceria exclusiva para marcas que querem ajudar a impactar o mundo de uma forma positiva. E como que isso aqui funciona na prática, tá? Se você tem uma empresa e ela não tem um desejo de receber um intercambista, você sendo uma empresa, você pode financiar uma vaga numa ONG ou numa escola, e aí você financia uma vaga numa ONG e com essa abertura dessa vaga na ONG, a gente consegue trazer um intercambista para fazer o voluntário global aqui numa ONG de Florianópolis. E aí você, que é uma empresa que está investindo nisso, você também fica por dentro do projeto, o que está sendo desenvolvido, você recebe reports praticamente semanais de como está o andamento e também pode super também criar uma relação com aquela ONG e até poder visitar lá a pessoa na ONG para estar acompanhando isso. Então, esse é um formato, a empresa investe, ela aporta um valor para estar abrindo uma vaga e poder possibilitar a vinda de intercambistas para cá, para o Brasil, principalmente para Florianópolis, tá? Show? E aí, nesse momento, eu queria, então, convidá-los, se você se interessou em algum desses programas, em alguma dessas possibilidades, eu queria abrir esse momento para você poder se inscrever, tá? Caso você queira, tá? Então, eu vou estar colocando o link aqui no chat também, se eu conseguir. Opa. Show. Mas enquanto eu vou colocando o link, também pode ler o QR Code, mas eu queria que vocês comentassem aqui o que vocês acharam, se o intercâmbio faz sentido e também o que acharam da IESEC, da história da IESEC também, se já conheciam, se sabiam que era assim. Quero saber o que foi um highlight assim e um aha moment assim. Enquanto eu pego o link. Ó, legal, a Flávia falou que dá para ir com a família, justamente considerando o prazo longo. Tá. Depois eu respondo as perguntas na sessão de perguntas, tá? E não conheci, eu gostei bastante da proposta. Que legal, Flávia, obrigado pela sua participação. E depois eu respondo essa pergunta, tá? Se eu esquecer, pode me lembrar.